Olá! Se você está nesse vídeo e você quer saber um pouco mais sobre o que é uma consultoria empresarial sistêmica, sobre o que é uma constelação sistêmica, eu vou falar um pouquinho como é o meu trabalho nesse vídeo, para que você entenda. O trabalho da consultoria empresarial sistêmica, ele não tem um formato pré-estabelecido. Ele pode acontecer de acordo com a demanda do cliente, de acordo com o tamanho da empresa do cliente. A gente pode fazer uma constelação sistêmica para uma pessoa que é um empreendedor individual, não é uma empresa, né? Uma pessoa que, mesmo que ela tenha um CNPJ, mas que ela trabalhe sozinha, o que é empresa? Quando você tem um CNPJ e aquilo funciona, mesmo que você não esteja lá, isso é ter uma empresa, né? Você pode, sei lá, ficar doente que a empresa vai continuar. Quando você é um prestador de serviço, mesmo tendo CNPJ, mesmo tendo até uma equipe, mas a sua empresa, a alma da sua empresa é você, a gente não trabalha isso como um sistema empresarial, tá? Então a gente trabalha uma empresa, um lugar onde tem departamentos que funcionam sozinhos, interagem entre si. De todo modo, a gente consegue fazer constelação, tanto de uma empresa com esse sistema grande, quanto de um empreendedor. Só que quando a gente for fazer de um empreendedor, a gente vai fazer uma constelação familiar. Numa constelação empresarial, eu vou olhar o que está em desordem dentro daquele sistema empresarial. Então, só quem pode constelar uma empresa é alguém que tem o poder de decisão dentro dela. A constelação empresarial ela é diferente da constelação familiar, porque através de uma constelação empresarial é possível mudar o direcionamento de algumas coisas, tomar algumas decisões. Tá? O que é uma mentoria sistêmica? Como seria uma mentoria, Caterine? Uma mentoria a gente faz pequenos movimentos durante a nossa conversa, entrando no campo, no sistema da empresa e tirando algumas dúvidas, resolvendo alguns dilemas. Por exemplo, a pessoa tem determinadas questões que ela tem dúvida se ela vai pelo caminho A ou B. Então, tudo isso numa mentoria sistêmica é possível fazer. Qual é o objetivo disso? Melhorar produtividade, melhorar faturamento. Então, mas Caterine, o que eu posso constelar na minha empresa? Vamos supor que você está com uma empresa que o seu departamento de vendas não está batendo metas. A gente pode olhar para isso. Onde isso seria uma constelação? A gente pode constelar isso. O que seria a consultoria? A consultoria seria a constelação, só para você entender, a gente faz aqui, no online, tá? Uma consultoria empresarial, eu vou até a sua empresa, eu converso com alguns funcionários, eu vejo como funcionam os departamentos e junto com você eu consigo entender as coisas que estão em desordem daquele sistema. Isso diferente da constelação. Por quê? Porque o consultor, ele é uma pessoa que ele está entrando no seu sistema de trabalho com um olhar neutro. Ele não é o funcionário que tem interessantes pontos de vista, porque está lá todo dia, e tem emoção envolvida, e tem as questões sistêmicas deles envolvidas também. E ele não é o dono, que também está lá todo dia, e tem as questões sistêmicas dele também. É uma pessoa com um olhar neutro. Então, quando a gente vai dentro de uma empresa e levanta as necessidades, é possível fazer melhorias e que essas melhorias surjam frutos. Então, vou dar um exemplo do departamento de vendas que eu falei. Vamos supor que eu fui fazer uma consultoria numa empresa e eu percebi que o gargalo, tem um gargalo lá no departamento de vendas. Então, o departamento de vendas está criando algum tipo de situação que está diminuindo o desempenho da empresa, ou a empresa está ficando mal avaliada
no mercado. A gente pode fazer uma coisa que chama-se pesquisa de clima. Essa pesquisa de clima é feita exatamente para entender o que está acontecendo com os colaboradores. E o resultado dessa pesquisa, ela é obviamente que ela é focada em algumas questões que a gente precisa, ela não é uma pesquisa abrangente. A gente vai focar onde a gente quer resolver o problema. Então tem coisa que a gente não tem necessidade de pesquisar. Mas às vezes você tem um departamento que está com baixa produtividade e às vezes a questão é do clima com o gestor. Às vezes é uma questão ergonômica, é a troca de uma cadeira, entende? Colocar um ar-condicionado. E muitas vezes, por não ter uma comunicação não violenta entre a gestão e os colaboradores, ou até por não ter uma política de portas abertas, onde o funcionário ele não vai falar o que ele pensa, porque ele pode ser punido por isso, inclusive com uma demissão. Então, às vezes os problemas são maiores, né? Às vezes, por exemplo, tem uma pessoa fazendo financeiro, tem um gap lá no financeiro. Então, o vendas está funcionando bem, o comercial está bem, o operacional está bem, mas eu estou tendo problema no faturamento. A faturista demora para emitir nota, eu não tenho implementado sistema de emissão de nota, os boletos não chegam no prazo de vencimento para o cliente, tem algum gargalo lá. Às vezes, numa avaliação, a gente percebe que aquela pessoa que está exercendo aquela função, ela não tem um perfil para aquela função. Às vezes ela não tem nem o nível cognitivo que precisa para desempenhar aquela função e ela está lá porque ela foi uma indicação ou ele é um parente. E a gente que está de fora consegue entender essas pequenas sutilezas, sabe? E usar algumas leis. Por exemplo, a lei de não, algumas leis sistêmicas, tá? A gente nunca deve contratar uma pessoa que a gente não pode mandar embora. Não podemos fazer isso. Não podemos dar emprego para alguém porque essa pessoa precisa do emprego. O que acontece quando você faz uma coisa dessa? Você acha que você está fazendo um bem, uma caridade, você não está ajudando, que a pessoa não vai se desenvolver, ela não vai se sentir bem porque ela não vai dar para aquele cargo, para aquela função, se ela não estiver capacitada, tá? O que aquele cargo e aquela função precisa, e ela vai contaminar toda a equipe. Porque a equipe às vezes essa pessoa pode até entrar com uma remuneração maior, e isso acontece muito, principalmente em empresa familiar, né? Quando se contrata genro ou filho que não tem capacidade cognitiva para aquela função, e aí essa pessoa chega lá ganhando mais do que os demais que já estão trabalhando lá e está entregando menos. Então, isso é uma questão que vai baixar a produtividade de todo aquele departamento, porque as pessoas, mesmo que for de uma forma inconsciente, as pessoas que estão lá vão pensar, pô, a gente está estudando, está dando tudo de si aqui e o outro tem uma remuneração melhor porque ele foi indicado. Então aqui a meritocracia não é justa. Eu não tenho por onde crescer aqui. Para que eu vou me esforçar aqui dentro? Eu não tenho plano de carreira. Esse pensamento do colaborador e muitas vezes a postura inadequada do colaborador também, né? Aquele colaborador que tem um traço de caráter, um traço de personalidade, de muita oralidade. E isso a gente pega numa entrevista de emprego. O começo de tudo é uma entrevista de emprego bem feita para a pessoa adequada ser contratada para aquela vaga. Isso é o primeiro passo para você ter uma empresa que tem uma produtividade boa, que tem um bom clima organizacional, né? Que tem líderes que realmente são líderes, porque também isso é uma coisa que se repete demais. Você tem um cara que no operacional ele é muito bom no que ele faz, vou dar um exemplo. Você tem um programador lá na área de TI que ele é o melhor naquilo, ele é expert em programar, fazer os programas
para rodar na tua empresa. E só que aquele departamento precisa crescer, só uma pessoa não está dando conta da demanda. E aí você coloca ele para gerir uma equipe. E às vezes ele é muito bom no operacional, mas ele não tem inteligência emocional para a gestão de pessoas. E aí ele vai desempenhar mal e aquele departamento começa a te dar problema. Então, um consultor que está de fora, ele, através dessas pesquisas, dessa pesquisa de clima, através de algumas entrevistas, conversando com algumas pessoas, ele consegue identificar alguns problemas, alguns gargalos. Às vezes você já até sabe onde o departamento que está onde está o problema, mas você não sabe o que ocasionou aquele problema e nem como resolver. E diante de um diagnóstico, a gente começa a implementar ações. O que seriam essas ações? Por exemplo, um treinamento motivacional. Estou com uma equipe que tem pouco engajamento, eu tenho muito absenteísmo de trabalho. O que é absenteísmo? As pessoas muita licença médica, a pessoa falta muito para ir no médico. Isso já é um indício de que alguma coisa não está bom no clima organizacional. Porque um funcionário feliz, motivado, contente, ele vai trabalhar todo dia, ele vai procurar agendar o médico, o dentista fora do horário comercial, mas precisa ver se o outro lado também está entregando, porque às vezes ele também começa a dar muito para a empresa e ele vê que ele não está tendo reconhecimento. Então, quais são as ações que a gente pode implementar? Política de reconhecimento, treinamento motivacional para motivar essa equipe, algumas pequenas correções, como exemplo que eu dei da cadeira, algumas correções, às vezes, na maneira como você está remunerando determinado departamento. Né? Será que as pessoas estão recebendo pelo mérito delas? Será que elas estão sendo reconhecidas? Será que tem algum benefício que poderia ser implementado aqui, que traria? A sua empresa, ela tem que ser um lugar onde a pessoa ame, onde tem um clima gostoso para ir. Uma empresa onde tem muito funcionário doente, onde tem muito funcionário com atestado por depressão, você percebe que tem alguma coisa no clima. Então, essa demanda, ela precisa vir de quem está num cargo de gestão, tá? Em alguém que tem um poder decisório. Não adianta você que é funcionário, ai, Caterina, eu queria constelar a minha empresa, eu sou funcionário. Você não pode constelar a sua empresa. Você pode constelar o seu currículo. E aí a gente constela o seu currículo, a sua carreira. E a gente vê por qual motivo você está numa empresa como essa que você está hoje, que você não está feliz. Que escolhas que te levaram para esse trabalho. E isso a gente pode fazer. Mas você constelar uma empresa onde você não tem um poder de decisão, a gente não pode. Eu trabalho no online com a constelação porque não é viável eu ir na sua empresa e usar seus funcionários como representantes de uma constelação, porque essas pessoas elas não estão neutras, não há neutralidade. Mesmo que a gente faça uma constelação oculta, onde nenhuma das pessoas que estejam constelando sabe que papel que elas estão fazendo. Não há neutralidade e isso é muito perigoso. E porque às vezes pode ser que apareça alguma coisa pessoal, sua pessoal. E aí a gente tem que entrar numa constelação familiar. Então, não é prudente fazer desse jeito, e eu não teria como chegar com uma van, né, numa empresa com 10 pessoas para fazer esse movimento. Então é muito mais prático a gente fazer esse primeiro encontro no online, essa sessão de constelação no online. Se você quer levar adiante a consultoria, aí sim eu vou à sua empresa. A gente faz um levantamento, um diagnóstico do que está acontecendo, podemos fazer essa pesquisa de clima organizacional. E com
esse diagnóstico, a gente começa a fazer um plano de ação para algumas mudanças, né? Quando a mudança precisa ser feita por parte da empresa, a gente sugere, né, para elas serem implementadas gradativamente, ver o que é viável, o que não é viável, o que vai dar, o que não vai dar para fazer. E quando depende da equipe, a gente faz um treinamento motivacional, a gente pode fazer aquele feedback 1 a 1, né, para ver o que ele está achando. Só o fato de você ter chegar alguém de fora na sua empresa e você apresentar para a sua equipe alguém de fora que chegou para ajudar a melhorar, não adianta você chegar para a sua equipe e falar assim, olha, eu contratei alguém para melhorar o faturamento da minha empresa, né? Porque o meu propósito aqui é ganhar mais dinheiro em cima de vocês. Não é com essa visão, tá? É com a visão de, olha, eu contratei uma consultoria aqui porque o meu propósito é que os meus funcionários amem o que façam. É que seja um prazer para o meu funcionário sair da casa dele todo dia e vir produzir aqui. Porque ele sente que ele está no fluxo da vida, que ele está agregando, que ele está crescendo. Então, essa é a função de uma consultoria empresarial. É deste modo que a gente faz uma constelação empresarial, tá? E a consultoria não tem um formato. Ah, eu vou chegar aí, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A gente vai trabalhando conforme a demanda, conforme o que aparece, né? Conforme o problema daquela determinada equipe, conforme determinado problema, tá? Sempre numa visão sistêmica. A minha abordagem é sistêmica, embora eu tenha a minha formação em psicologia, né? Lá na minha faculdade de psicologia eu fiz estágio na Pfizer, inclusive nessa área de motivação, na área motivacional, gosto muito de dinâmicas de grupo, já trabalhei com treinamento motivacional, com dinâmicas, gosto bastante. Então, embora eu tenha esse background, a minha visão é sempre sistêmica. Então, é dentro das leis sistêmicas, da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio, ver o que está em desordem dentro do seu sistema empresarial, do seu sistema organizacional e implementar medidas para que isso se dissolva e seu sistema entre no fluxo. E aí, entrando no fluxo, tem um melhor clima, tem uma melhor relação entre os funcionários, isso diminui o turnover, porque isso pode ser constelável, inclusive. Sabe aquele cargo que não para funcionário? Isso pode ser uma cadeira quente, tá? E aí isso é sistêmica, dentro do seu sistema a gente vai olhar por qual motivo essa cadeira tem esse alto índice de rotatividade. Aí isso a gente olha numa constelação, e aí a gente consegue entender e colocar uma solução para que diminua essa rotatividade. Se sua empresa tem algum departamento ou alguma cadeira que tem uma rotatividade que você percebe que é acima da média, vem constelar. Vamos olhar para isso, tá? Muitas vezes, eu já tive nos dois lugares. Eu já fui gerente de empresa. E às vezes a gente está num lugar que a gente está preocupado com o resultado, com o financeiro, com tudo, e às vezes a gente deixa de olhar outras coisas. Só que a empresa tem que ser muito boa para o funcionário, mas a empresa não pode ser uma entidade filantrópica. Então precisa ter muito equilíbrio para você saber até onde você pode, o que é benefício, né? O que é benefício e o que vai desequilibrar, o que vai desmotivar os demais. E uma pessoa de fora, com uma visão neutra, ela consegue enxergar coisas que você que está preocupado com o fornecedor, com o projeto que não ficou pronto no prazo, você não consegue ver, né? O lado humano do seu funcionário, sim, o lado do que a sua empresa também, como empresa, pode oferecer. Se os seus funcionários conseguirem entender a cultura da sua empresa, se essa cultura foi passada
da forma que deveria ser passada, para que ela fosse internalizada e a camisa realmente fosse vestida. Porque se você entrar acho que é Love Mondays o site, onde algumas pessoas vão lá e colocam o Gloss Doctor também, Glossdoor, a pessoa que trabalha na empresa vai lá, ela conta, ela mesma coloca lá quanto que ela ganha, qual é o cargo dela, qual é o nível de satisfação, né? Você não gostaria que a sua empresa tivesse esse índice de qualificação? Nossa, essa empresa é muito boa para trabalhar, eu tenho uma relação muito boa com a minha chefia. Isso só vai trazer mais prosperidade para você, para sua empresa e paz no coração, porque é péssimo a gente trabalhar num lugar que o clima é pesado. E quando está pesado para os funcionários, está pesado para o dono também. Porque também tem aquela energia que vem, principalmente quando é muito pesado, os funcionários acabam sentindo raiva, né, da chefia ou do dono. A energia fica pesada, não é só o clima, é a energia também que o outro emana para você. Então, o meu trabalho é esse, é tentar solucionar com as ferramentas sistêmicas esses problemas de turnover, de absenteísmo, de desmotivação, de baixa produtividade, de queda de faturamento. Eu estou a seu dispor. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho da constelação familiar, que eu faço individual, me segue no Instagram, que lá tem bastante material também. O meu Instagram é Caterine Riera Terapias. Muito obrigada.